Olá, hoje é dia 24 de junho de parabéns para nós, 10ª live, aniversário, Péssima já. 10ª live da pandemia de 2020. Meu nome é Jaime Jardim, comigo hoje estão o Dr. Fábio Lugar, que vem de Opa. Boston diretamente, e nosso amigo Rodrigo Portuga, de Interlagos. Mais ou menos. Aqui é Jardim. É Campininha o nome desse bairro aqui onde eu tô. Ótimo, tá Interlagos. Campininha. É um nome bonitinho. Tá Interlagos, tá tudo certo. É bem antes de Interlagos. Somos biólogos, cientistas, portanto, e hoje discutiremos comissões de pós-graduação, de graduação e o que é o tal conselho universitário. Boa noite, senhores, como vocês estão? Boa noite. Como estamos aí? Boa noite. Senhores, é o seguinte, existe uma questão em termos, quando a gente fala de comissão e questão de comissões de pós-graduação, comissão de graduação, comissão de pró-reitoria, comissão disso, comissão daquilo. A vida acadêmica ela é muito mais burocrática do que se imagina, né? Bastante. E a organização do sistema e a presença do aluno se faz sempre indiscutível. Eu andei dando uma olhada em alguns arquivos sobre a questão da USP. E pelo que eu entendi, existe uma certa hierarquia com relação às comissões, né? Comissão de graduação, comissão de pós-graduação e, finalmente, o tal pró-reitoria de pós-graduação e, então, o conselho universitário. Portuga, você tem alguma coisa para dizer para nós com relação a isso? Então, já que a gente vai entrar no assunto meio burocratizante, eu sei que tem muitos colegas meus que odeiam isso. Quando a gente faz concurso... Bem, acho que eu vou fazer um apanhado rápido aqui, tá? As universidades públicas, veja, não as particulares, as universidades públicas brasileiras, praticamente todas as chefias, não é uma regra absoluta, mas é uma regra tradicional, as chefias dos grandes cargos são ocupadas pelos professores. Então, o professor, ele é um professor, e dá aula, faz todo aquele papel que o professor faz, pesquisa, como a gente já tem comentado aqui, produz conhecimento, trabalha com a parte de levar o conhecimento para o público extramuros, né, o público fora da universidade, os trabalhos de extensão acadêmica e extensão cultural, e tem a parte que as pessoas esquecem quem entra no sistema público, que é a parte administrativa. Você entra nas coordenadorias ou ocupa cargos administrativos com responsabilidades, inclusive responsabilidades fiscais. As universidades particulares, geralmente como são tratadas em grande parte como empresas, elas são ocupadas com cargos que os empreendedores ou os donos do fluxo de capital põem, né? Os professores nas universidades particulares acabam ocupando apenas as coordenações, que são postas pelos donos da empresa, né, pelos donos da universidade. Poucas universidades particulares, são algumas exceções, têm outro caminho que não seja esse. As universidades públicas, as coordenações são instituídas pelos próprios colegas, elas são votadas em tese num hábito democrático. Tá, o Portuga, então, você ia começar a falar alguma coisa a respeito de colegas seus que estavam falando sobre meio burocratizante. O que você ia concluir? Conclui sua ideia. Ih, perdemos o Portuga, eu acho. Perdemos. Ih, Lelê, pronto. Eu acho que ele ia falar que ele gosta dessa parte, porque... Falhou, Jaime, deu uma falhada. Estou te ouvindo, Portuga. Aí, voltou. Voltou. Travou. Parece que está ruim a internet dele. Bom, enquanto o Portuga vai tentando se organizar aí, Lugar, você chegou a dar uma olhada, alguma coisa, como é que funciona? Aí você falou que é bem diferente, né? Sim, então, peraí. Portuga voltou ou não? Voltou. Espera aí, que eu vou abrir aqui, talvez seja... Você vai abrir a porta para ver se o sinal melhora, é isso? Tá aí?
Não, estamos te vendo. Parece que pode ser isso, cara, porque tem um apartamento aqui, onde eu tô aqui, ele funciona como uma muralha, não sei. James, O apartamento de cima ou de baixo serve como uma muralha. Então, uma coisa que não, é muito acontece, louco aqui. assim, vamos fazer um parágrafo aqui, um parágrafo não, um parênteses assim. Olha, Portugal já foi de novo. Provavelmente é onde ele está sentado. E assim, acontece que as pessoas esquecem que eletromagnetismo é uma coisa de verdade, né? E o que acontece nos nossos encanamentos, nas nossas paredes, tem bastante fiação elétrica. Essa fiação elétrica gera campos eletromagnéticos. E esses campos eletromagnéticos interferem na transmissão do Wi-Fi, principalmente quando ele... Por isso que, às vezes, quando você coloca uma parede no meio do caminho, parece que interrompe, mas não é a parede em si. Isso é mais óbvio aqui onde é que eu estou morando, porque as paredes aqui nos Estados Unidos são todas feitas de plástico, né? Quase, plástico e madeira. Se você correr e pular na parede muito rápido, muito forte, você atravessa a parede. Mas, tipo, não tem por que isso interromper a passagem do... Como nos episódios do Chaves. Tipo, exatamente. Mas o que acontece é que tem cano, tem fio, e daí isso atrapalha pra caramba. Então, tipo, aqui no escritório da minha mulher, né, quase que a internet é muito ruim, mas tipo, é só porque tem encanamento no meio do caminho que realmente atrapalha a condução, né, do Wi-Fi. Mas, enfim. Eu ia perguntar algumas coisas, na verdade, que eu estava curioso, na real. Porque, assim, o Jaime me perguntou assim, mas e aí, tipo, faz a contrapartida, mostra como é que é nos Estados Unidos. Tipo, honestamente, primeiro, eu não tenho nem ideia. Eu tentei procurar até se existe algum tipo de regulamentação sobre como as pós-graduações deveriam ser estruturadas. Eu não consegui achar nada. Não consegui achar nenhum tipo de regulamentação federal, nada assim. A impressão que eu tenho, o Portugal até tocou um pouco aí no assunto, que ele falou, no caso das universidades privadas, onde os professores não são gestores, né? Quem são os gestores são pessoas contratadas para isso, então são pessoas que ocupam cargos específicos para esse tipo de coisa, são contratadas com o objetivo de gerir enfim, a coisa toda, né? Sim. E o que eu imagino que acontece aqui, que eu já vi, assim, aqui existe isso, né? Tipo, aqui a maior parte das universidades, mesmo as privadas, mesmo as públicas, desculpa, elas são organizadas das mesmas formas. Quem está no cargo de chefia não são professores, não necessariamente, né? Mas eles são contratados normalmente para ocupar aquele cargo. Então, você é contratado para ser diretor de um museu, por exemplo, que é o exemplo que é a primeira vez que eu fiquei sabendo disso. Tipo, o cargo é seu, você é diretor, não é que você é uma outra pessoa, você é o diretor do museu ou diretor de uma instituição, você é o chefe do departamento, você é pago para aquela coisa. Você é uma pessoa externa. Exato. Não necessariamente, você pode até ser uma pessoa externa, mas que você foi, sei lá, promovido para aquele cargo, mas aquele é um cargo que você tem. Tipo, esse é o seu trabalho. Não é uma coisa que você elege, tem, tipo, mandato, não tem nada disso. Não existe vamos dizer, uma cultura democrática institucional, assim. As coisas não são eleitas, né? Tipo, você é contratado por quem está em cima. Quem está em cima normalmente manda, né? Sei lá, o dono da universidade, ou sei lá, como é que chama? O comitê que gere a universidade, eles vão apontar quem vão ser os gestores de cada um dos lugares e eles que decidem esse tipo de coisa. E eu tentei ver, assim, se tinha algum nível, tipo, alguma comunalidade, né, em termos enfim, de estruturação, de pós-graduação, como chama, que você está falando dos comitês e tal. Eu não achei nada, assim, não me parece ter, não. Eu acho que aqui parece que é bem mais verticalizado, né? No sentido que você tem pessoas que são eleitas, as pessoas resolvem meio que tudo, né? Pode ser mais de uma pessoa eleita, tem os deans, né? Que são os reitores, né, das coisas. Tipo, lá na minha universidade tem vários deans de cada coisa diferentes. Eles todos parecem ter poderes administrativos, né? Mas eu não vi nenhum deles sendo mudado e nenhum tipo sei lá, de papo sobre eleição ou coisa assim. Não me parece que tem esse tipo de coisa, né? Tá. Então, a estrutura parece ser bem diferente, né? Parece bem mais... Não sei privado, fosse mais relacionado ao sistema privado aqui.
Me parece que sim, mas eu não, bom, de novo, eu não consegui achar nada nesse sentido. Ok. O que é uma forma diferente de lidar com a questão organizacional da universidade, né? A ideia que você tem de Sim, universidade, ela é totalmente modificada, né? sim, e até a ideia de política universitária é muito diferente, né? Porque você vai você vai ver no Brasil, né, de maneira geral, os estudantes têm algum poder político dentro da universidade através dos seus representantes diretos desses conselhos e às vezes indiretamente por pressão política dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, esse tipo de coisa. Aqui você não tem diretório acadêmico, não pelo menos não desse jeito que a gente tem, né? Uhum. Ou centros acadêmicos, esse tipo de coisa. Mas você tem, como é que chama isso? Ai, meu Deus, que nem os trabalhadores têm. Sindicatos? Sindicato. Sindicatos? Você tem sindicato de estudante. É isso que você tem. Phrasing? Ah, não sabia disso. Você tem sindicato de estudante, tanto de graduação, que é tipo Students' Unions, e você também tem sindicato de estudantes de pós-graduação, que funciona exatamente, que a gente já tinha discutido antes, né? Que os estudantes de pós-graduação e de graduação são meio que trabalhadores também, né? Sim. Então, eles, na verdade, negociam com os administradores nesses níveis, né? Negociar férias tipo, hora, né? Pagamento, esse tipo de coisa é negociado. Quer dizer, não necessariamente sempre, né? Mas algumas vezes me fugiu a union, né? Como é que chama? Student Union. Como é que chama português? Esse Sindicato. nome. Sindicato, isso, obrigado. Isso. Tá. Sindicato de estudantes, que nem aconteceu aqui em Harvard, né? Os estudantes de doutorado fizeram greve porque eles estavam ganhando muito pouco por aula que eles davam, né? Porque os estudantes dão aula também, né? Uhum, E porque uhum. eles ensinam os estudantes de graduação, eles são mão de obra para isso. Então eles estavam ganhando muito pouco, eles falaram, não, a gente quer mais, né? Quer mais direitos e tal, esse tipo de coisa. Então, antes de começar a pandemia, a Harvard estava paralisado, né? Porque os estudantes bloquearam a universidade, não entrava nem correio lá. Entendi. Então, tipo, é uma relação diferente, né? Que tem. É uma relação muito mais empresarial, né? Me soa muito mais empresarial, assim. Inclusive essa coisa dos sindicatos, né? Uhum. Como funciona como uma empresa no final das contas, né? Não, e é É, interessante porque você precisa de um agrupamento de pessoas que vai discutir férias, que vai discutir o que as pessoas vão levar. E é interessante porque para nós aqui, se você é um estudante ou um docente e for dar aula, não é assim, não é dessa forma que funciona aqui. Mas enfim, mas se você tivesse assumindo e você fosse ganhar por um, por um, por um por um período que você fosse dar aula, você ganharia o acordado ali, que provavelmente seria o mesmo de um professor que estaria entrando, né? E aí eu entendo assim, né? E aí você vai, conforme vai passando o tempo, você vai ganhando mais ajuste e tal. Parece que aí não, né? Parece que o fato de você ser aluno e estiver dando aula, você tem, né, uma questão de salário, inclusive, mais baixo. Bom, a gente pode até avaliar a forma com que o próprio pós-doc é visto nos Estados Unidos e no Brasil, né? A gente sim. já falou sobre isso. Eu não sei se é mais baixo necessariamente, tipo, se ele vamos dizer assim, se ele é visto como uma mão de obra fácil, se, sei lá, se as empresas, as universidades tiram proveito da situação. O negócio é que eles competem, vamos colocar, por uma posição de trabalho que é muito subvalorizada já de começo. Porque assim, subvalorização de ensino também acontece aqui, né? Tipo, tem pessoal que ganha para dar aula, que ganha relativamente pouco, né? Então, tipo, isso acontece aqui também. E os estudantes de pós-graduação, eles ganham meio que para ser um suporte técnico especializado para os professores, né? Seria tipo um monitor, não é exatamente um monitor, mas ele seria um monitor. Mas na prática também dá aula, corrige prova, faz um monte de coisa, mas ele tem esse espaço aí, né? Enfim, dentro do corpo discente que ele não é nem professor, mas ele também tem várias como chama, obrigações, né, que são bastante puxadas.
Eu acho que você poderia ser contratado mesmo não sendo um aluno para fazer isso, mas daí eu acho que você recebeu o mesmo tanto. O ponto é assim, tem uma subvalorização geral desse posto de trabalho que tipo, volta e meia é ocupado por os estudantes de doutorado, né? Se eles são mais explorados ou não, deve ser, né? Se você parar para pensar, eles estão numa situação... Eu acho que eles são mais explorados no sentido que eles estão numa situação precária, porque os alunos que dão aula, eles dão aula porque eles não têm dinheiro para pagar o programa, né? Porque os programas de pós-graduação são pagos. E se você não tem uma bolsa que te cobre, que as bolsas normalmente não te cobrem integralmente aqui, elas te cobrem até um pedaço, você tem que trabalhar para pagar o seu programa de pós-graduação e também tirar algum dinheiro, né? Então, é bem pesado nesse sentido, né? Então, os alunos eles estão numa pressão de eles têm que produzir ciência, eles precisam dar aula, né? Precisam pagar as contas na universidade e ainda tirar algum dinheiro para poder sobreviver. Para sobreviver minimamente, né? Sim. Portuga, me fala uma coisa, como seria no Brasil, numa universidade federal, a questão do aluno? Aí, nesse aspecto, por exemplo, o lugar estava falando sobre o aluno que dá aula, que seria o monitor de um docente que estaria ali, que estaria recebendo e correndo atrás do seu. Como é que a federal vê isso? Existe esse espaço? Então, o Fábio acabou de falar sobre essa questão dos Estados Unidos, o que ele chama de, como é que é o nome que você usou? Um assistente, né? Foi esse termo que você usou, monitor. Monitores. Ele lembra muito a noção inicial que foi trazido na formação universitária brasileira do professor assistente, que assistia um professor acima, que dava aula para o professor acima, que era o professor titular. Então, eu posso estar confundindo agora, mas o titular, o adjunto, o assistente. E era isso, ele tinha que preparar aula prática, eventualmente dar uma aula ou outra, tal, mas isso no Brasil não existe mais. É um título interno de subida de carreira, mas que não tem valor nenhum, né? E aí, com a reorganização universitária brasileira, professor é professor, ele sobe internamente em termos salariais, mas é professor, é colega, é a mesma função de qualquer um que entrar, tanto na universidade federal quanto na universidade estadual, e nas universidades particulares também tem o termo esse, né, docente do magistério superior. Então, com essa nova não, né, com essa função que foi consagrada no final dos anos 60, depois da reforma do Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação dos Militares, você não tinha mais o papel do assistente, não fazia mais sentido. Porém, as universidades montaram a função do monitor. Existem várias funções. Então, um aluno na graduação ele pode monitorar as aulas, que é ajudar os outros colegas dele, né? Ou em cálculo, a maioria das disciplinas de cálculo, que é pesado, que tem um índice de repetência muito grande nas universidades, tem muitos monitores que ajudam a resolver problemas depois das aulas ou ajudam durante as aulas a resolver questões pontuais ou muitas vezes são monitores em laboratório também em outras disciplinas. E muitos monitores ou ganham dinheirinho, a maioria das universidades particulares dão desconto na mensalidade, e as universidades públicas podem dar uma bolsa, um valor bem pequeno, era muito baixo o valor, mas dão uma bolsa de 200, 300, sei lá, 300 reais, é bem menos que o salário mínimo, acho que é menos que a metade do salário mínimo, para fazer essa parte, né? São as bolsas auxílio e as bolsas monitoria. Já na pós-graduação, em tese, você não pode, tem toda uma complicação, você não pode dar aula no lugar do professor, não pode. Mas criou-se, não de júri, mas de fato, alguns alunos de pós-graduação dão aula para o orientador. Seja, às vezes até numa questão assim, pô, é legal para você, e eu acho legal, às vezes, para o aluno aprender da aula, saber o que é o assunto que ele vai falar. Muitas vezes ele acaba apenas cumprindo e tirando o peso das aulas do orientador, que é ele que tem que ser obrigado a aula, não o aluno, mas o aluno acaba fazendo isso. Isso não é muito legal, eu não acho nem ético, nem moralmente, nem legalmente isso acontece pra caramba. E se não é por esse caminho, por outro, se você é bolsista CAPES ou bolsista CNPq, você é obrigado a formular uma aula e ajudar em uma disciplina.
Isso não quer dizer que você tem que dar aula, mas no fim, a maioria dos programas de pós-graduações entenderam que você pode dar uma aula ou outra no lugar de alguns professores dentro desse programa e dentro das graduações afins. Então, acabou acontecendo isso. Né? E acho que perdemos o Portuga de novo. Temos de... Portuga? Só para complementar, acho que de... Não perdeu não, tô aqui. Agora sim. Mas quem caiu, para mim, quem caiu foi o Fábio, na verdade. Não, eu ainda tô aqui, eu só tirei para melhorar. Você estava normal e o Fábio que paralisou, ele tá um borrão assim. Eu só paralisei o vídeo aqui para ver se voltava você. Pode... Ah, tá. Tô aqui. Mas voltando, em termos de outras ajudas, né, que os alunos nas universidades públicas têm, nas particulares têm, mas nas públicas é mais óbvio e é mais regulamentado, é que eles podem ter também auxílio ou bolsa-trabalho, que é realizar um trabalho técnico mesmo dentro da universidade, ajudando algum professor, ajudando algum departamento. Tem auxílio moradia, auxílio alimentação, tem vários auxílios também. E eu sinto que os alunos de pós-graduação são um pouco mais desassistidos nessa parte do que os alunos de graduação. A USP tem auxílio moradia, auxílio alimentação para pós-graduação. Mas, por exemplo, várias universidades públicas no Brasil não têm a mesma distinção. A prioridade sempre são os alunos de graduação, uma vez que a maioria dos alunos de pós, sei lá, ele tem bolsa, ele pode ter bolsa. Uhum. Só que de 2, 3 anos para cá, o número de bolsa tem caído e caiu muito de um ano para cá. De um ano para cá, o negócio foi terrível. Assim. O número de bolsa distribuído, de auxílios, foi minguado, porque o dinheiro acabou sendo minguado, né? Acabou sendo diminuído bastante, consideravelmente, para a maioria das universidades federais. As estaduais operam de outra forma. Aquela corte geométrico de verbas desde o Temer, né? É um corte desde geométrico. Dilma. Desde a Dilma, né? Mas é isso mesmo, é um corte que foi o... Tá. Ok. E aí, o nosso tema hoje, apesar da gente ter entrado nisso, é exatamente a gente trabalhar no por detrás do aluno conseguir, por exemplo, a monitoria. Quem é o grupo de pessoas que organiza isso? Da onde vem essa organização? Quem são as pessoas que dizem e que ditam o que deve ser feito? Bom, daí a questão das comissões, né? Comissão de graduação, comissão de pós-graduação, conselho universitário. É interessante porque, de fato, até existe alguma coisa, e eu me lembro que quando eu fui monitor, eu tive um auxílio bolsa de R$500. Realmente, como a bolsa aqui no Brasil é extremamente baixa, me fez uma bela diferença, né? Mas, enfim, acho que estudante nunca vai receber um auxílio adequado. Me lembro do começo desse ano, não tenho certeza, eu acho que talvez do ano passado. Minto, foi antes das eleições que vieram a eleger o Bolsonaro. Se eu não me engano, um político na Câmara queria fazer readequar para a atualidade a bolsa dos alunos, né? E aí foi negado porque teria que mais que dobrar o valor da bolsa e foi negado. E aí, nessa questão toda, esse pessoal que organiza tem sempre a presença do discente ali, né? O docente, e é interessante porque o lugar vem falar da pessoa que é contratada, que pode até ser interna, mas que ela exerce um papel ali. E ela tem um papel para aquilo, pronto, acabou. Ela é praticamente ela é direcionada para exercer aquelas funções. E nós aqui temos uma coisa mais genérica, né? Pelo menos me parece. Essas comissões e isso tudo teria uma ideia por trás de juntar as diferentes ideias para que as coisas fossem organizadas da melhor forma possível, o mais democraticamente possível. Mas eu chamo a atenção para uma coisa, a presença do discente nessas comissões, Lugar, eu não sei se você chegou a fazer parte de alguma comissão aqui no Brasil, quando estudava, coisa do gênero. Eu era suplente de algumas coisas, mas E de vez em quando você ia para alguma reunião.
Eu acho que eu fui do departamento de genética durante um tempo e eu acho que eu cheguei aí a algumas reuniões, sim. Mas E como é que era a presença do discente nessas comissões? ah, Era olha, assim? Ah, hon- honestamente, assim, era ainda mais que eu era um suplente e eu acho que era suplente de graduação. Então você imagina os alunos de graduação sentar na mesa com um bando de professor lá, no, sei lá, anos e anos dentro da sua carreira já, para discutir questões administrativas do departamento, que era um departamento que eu acho que eu nem pertencia. Então, de nenhum sentido, sabe? Não era do laboratório, enfim. Então, eu acho que assim, é complicado, né? Tipo, eu acho que obviamente, como os outros professores viam, sei lá, justa ou injustamente, eu acho que eles viam eu posso estar sendo injusto também com muitos professores, mas essa é a sensação que eu tinha, né? Mas ver a representação discente como uma coisa necessária, mas necessária, tipo, institucionalmente, né? A gente precisa que essa pessoa esteja aqui, mas por eu uma acho que questão não de tem. regra. Mas eu acho que não tinha muita, sabe, não tinha nenhum tipo de valorização e, sei lá, e também não sei nem se precisa ter, mas assim, claramente não tem não tinha nenhum tipo como chama isso? De informação, né, para essa pessoa, no caso eu, né, o que deveria ser feito, como deveria ser feito e até, tipo, quais eram as não sei, pauta, por exemplo, esse tipo de coisa, era bem difícil de chegar no aluno, pelo menos na época, né? Não tinha e-mail naquela época, ou pelo menos o pessoal não usava. Então, assim, eu né, honestamente eu sentia quando eu chegava nas reuniões de que eu chegava, sentava meio de paraquedas lá e meio que era um voto a mais, mas Para assim, alguma coisa que nem você mais sabia que você nada. ia votar. Porque eu acho que assim, é meio que esperado, né? Que a maior parte dessas discussões aconteça realmente nos corredores, né? Sim. Durante o dia a dia e tudo mais. Então, como aluno, você já está fora disso, assim. No meu caso, como suplente, eu já estava mais fora. Mas eu lembro, assim, de situações onde sei lá, o posicionamento dos estudantes de graduação, especificamente, foi muito relevante. No caso, na USP, que foi uma época que eles estavam para decidir se iam contratar um professor ou para zoologia ou para ecologia. E na época a ecologia da USP era um departamento bastante fraco, né? Enfim, ele era o mais fraco do IB, né? Do Instituto de Biologia. Pelo menos era o considerado na época em termos de nota CAPES e não sei o que, produtividade, esse tipo de coisa que a gente já comentou. Então eles estavam tentando contratar e os alunos de graduação decidiram contrários ao que os alunos de pós-graduação, porque tinha as duas representações, né? Representações de alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Os alunos de graduação decidiram que eles queriam eu acho que era da congregação isso, né? Porque a congregação decidia para onde é esse cargo. E eles decidiam pela ecologia. E eu acho até engraçado, porque em retrospectiva, tipo, foi totalmente uma decisão acertada, né? Porque depois disso, depois dessa contratação, a ecologia da USP, tipo, mudou completamente de figura e tomou um processo, tipo, tomou uma direção E muito tomou boa, né? espaço que era dela Não, de fato, que ela tinha que não, exercer. se tornou uma dos Melhores departamentos ecologias do Brasil. e um dos departamentos da Exatamente. USP, do IB, né, que mais se destacou durante um tempo, mais atrativo para aluno também, sabe? Assim, teve uma reformulada e tudo meio que começou nesse dia aí, né? E foi todo um bafafá, porque exatamente os alunos de graduação votaram pelo cargo e para a ecologia, e quanto a maioria dos professores e dos alunos de pós-graduações acabaram votando para a zoologia, né? Mas acabou vencendo, né? No final, na soma dos votos, ganhou a ecologia e lembro que tipo os professores, obviamente, ficaram muito putos, né? Uhum. Mas assim, tem essa ideia, né? Tipo, que, bom, eu não sei se de novo, eu não sei se é injusto ou não, né? Porque mesmo dentro dos departamentos você tem facções, né? Você tem grupos que não se gostam, que brigam uns com os outros, esse tipo de coisa. E acho que os alunos acabam sendo como mais uma dessas facções, né? O problema
todo é que os alunos são alunos, né? No topo disso, eles não são iguais aos outros professores. Eles acabam sendo subordinados de alguma certa forma, né? Aquelas pessoas que têm lá têm algum poder sobre eles, né? Claro. E os alunos não têm nenhum poder dentro da universidade. Mas nessas horas eles têm algum poder de decisão e eu acho que talvez isso se incomode, né? Tipo, de novo, tudo leitura minha, pode ser qualquer impressão e, de novo, eu também não acho que isso aplica a todos os professores. Eu acho que, de novo, com essa mudança na ecologia que eu comentei, uma das grandes mudanças que teve no departamento foi exatamente isso, a inclusão da opinião dos alunos como uma coisa relevante para tipo, os rumos do próprio departamento, do programa de pós-graduação de ecologia, né? Tipo, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, o que é razoável ou não. Então, assim, tem lugares que são muito mais abertos, muito mais interessados na opinião dos alunos como uma coisa construtiva, né? O que eu acho que deveria ser a posição, não sei, mais produtiva, né, no final das contas. Porque os alunos, mesmo que você ache que eles não têm importância no final, se eles são efêmeros, eles são a maioria das pessoas que estão num departamento, né? Um departamento, num instituto, em qualquer coisa. Então, por questões numéricas, eles são importantes, né? Então, acho que deveria ser levado em conta, sabe, o que eles acham do programa, se funciona, se não funciona, sabe? Coisas mínimas, né? Sim. Então, enfim. O Portugal, o que eu ia te perguntar agora, eu vi que você estava para falar, a questão que eu ia te perguntar é o seguinte, você teve no papel de representante discente da pós e tá no papel de docente de uma universidade. Com relação a você como representante discente e confrontando com o seu atual papel de docente, você vê desigualdade, você vê força por parte discente, né? Porque eu estou entendendo que o lugar estava falando para nós no período de graduação, né? Eu acho que, assim, eu tenho que pôr várias coisas aí, eu vou tentar ser sintético, mas o lugar acabou entrando num campo que nem acho que era a nossa conversa hoje, mas ele trouxe um assunto muito legal, e eu vou incluir nessa conversa agora. Então, por uma questão de número, o discente ele tem menos poder. Ele tem sempre uma representação de um ou dois em termos de todos os professores do programa de pós-graduação. Tecnicamente, no Brasil, os professores que decidem alguma coisa no programa de pós-graduação fazem parte de é um nome técnico, tá? Chamado Núcleo Docente Estruturante, o NDE. E isso não diz nada, porque no fim todo mundo pode ser NDE, pode ser apenas alguns professores, mas, enfim. Os alunos, o corpo discente são todos matriculados, eles têm direito a uma ou duas cadeiras nas comissões, colegiados, diretorias, chefias. Cada universidade vai ter um nome para esse, né? Para esse encontro onde voto, decisões colegiadas, onde decisões são feitas por voto. Né? Isso é que faz um colegiado ser um colegiado. E, infelizmente ou felizmente, é uma discussão que eu estou aberto, desde a época docente até hoje como docente. Essa discussão estava na universidade que eu estou, a Federal do Vale do Jequitinhonha em Mocuri, em campus em Diamantina. Eu sei que essa discussão estava em outras universidades, que é a representação, por exemplo, para voto do reitor. Alguns defendem uma posição abertamente democrática e totalmente inclusiva, que é um peso para professor, um peso né, peso de um para o professor, o mesmo peso para funcionários, o mesmo peso para alunos. Muita gente entende isso diferente, acha que o peso de aluno não deve ser tão forte porque ele é passageiro, não que ele não é importante, mas ele é passageiro, embora ele é passageiro, mas no momento que ele está lá ele é importante. No fim, a discussão é essa, né? O quanto ele é importante naquele momento que ele está lá e o quanto ele pode ser importante como egresso. Né? A USP tem isso mais forte, outras universidades não têm isso. Não. Outros defendem uma posição que eles chamam de 4-4-2. Né? Peso 4 para professores, peso 4 para técnicos e servidores, não professores, e peso 2 para discentes. A USP, por uma questão tradicional, os professores têm muito peso. E você tem uma distribuição, além dos professores, do nível que eles ocupam. Se ele é titular, se ele é professor livre, docente A1, não sei o quê. Tem vários níveis, né? Se ele é dos full-time, né, os dedicação exclusiva,
40 horas, 20 horas. No fim, ele acaba diluindo muito os técnicos. Os técnicos de representação é um por departamento, ou um por classe, enquanto o professor é um por nível. Multiplica por 5, 6 professores. Por isso que a USP gosta de ter titular, é importante eles terem titular, porque você aumenta o nível de representação. Você abre um espaço aqui embaixo e aumenta o nível de representação. Isso vale para a Unicamp, para a Unesp, as outras estaduais eu não sei. Nas federais são um pouco mais menor, então os funcionários discentes têm um pouco mais de força. Por que essa discussão que o Fábio trouxe é importante? Aí vem o papel de várias universidades particulares, não são todas, mas a grande maioria das universidades particulares no Brasil pensam assim, ou estão estruturadas assim, e praticamente a maioria das universidades públicas está do outro lado. Você encarar a universidade como um produto a ser desenvolvido que te oferece um curso, e encarar a universidade como algo maior que isso, que entre outras coisas é uma comunidade, noção comunitária de universidade. A universidade nasce com uma noção comunitária. Ela é obviamente mais elitista, a gente pode discutir isso, mas ela é comunitária. E ela só tem essa expansão de incluir o aluno como parte do poder decisório, incluindo os funcionários, não somente o professor dentro de sua Câmara Sagrada, com a chamada Revolução Institucional de Córdoba, foi a reforma educacional de uma universidade pública argentina, em 1918. Tem vários fatores históricos por trás, inclusive um forte componente do pensamento anarco-sindicalista, mas falou, o aluno é importante também, eles têm direito à representação porque eles vivem aqui, eles vivem disso aqui e contribuem para isso aqui, assim como os professores, assim como os funcionários. Então, a noção do exercício de democracia, cidadania, civilidade deve ser feita dentro da universidade, porque mais do que uma instituição qualquer, ela é uma comunidade. Então, se a gente está discutindo isso, mesmo que porcamente mal feito ainda, eu concordo com o Fábio, olha, todo mundo quer que o aluno seja representativo, ele tenha força, mas, enfim, ela é diluída. A gente só quer falar dele institucionalmente. Mas, mesmo que ainda porcamente feito, ele só tem porque a tal da reforma de Córdoba, né, veio profundamente, né, afetou a Argentina, veio para o Brasil, chegou na Europa, França, Alemanha, Espanha, bem depois, mas chegou, Portugal, e não sei como foi isso nos países anglofalantes, né? Na Itália acabou chegando também. Essa noção comunitária cresceu bastante. Eu sou super a favor, óbvio. E perdemos o Portuga de novo. Para mim, a universidade é uma comunidade. Ele não é meu, eu sou concursado, mas é a minha comunidade. É o lugar que eu estou, é o lugar que eu tomo decisões com meus colegas do colegiado e com os alunos que dependem de mim, eu dependo deles também para existir. Claro. Perfeito. Bom, acho que entrar um pouco mais aí não vai ser possível. De qualquer forma, pergunto aos senhores se tem alguma coisa a mais para acrescentar. Não. Eu acho que é isso aí. Daria para falar muito sobre essa reforma universitária, hein? Mas sozinho sobre isso. Sim, interessante. Uma ideia para a gente falar sobre reforma universitária. Falhando. Então, muito que bem. Senhores, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero que estejam todos bem. E como é que foi, Portuga? Bom, é isso aí. Sendo assim, agradeço vocês e valeu. Aquele abraço para vocês. Falou, velho. Falou. Tchau.